Então, pessoal, eu vou fazer a explicação, tá? Essa daqui vai ser a prova mensal de vocês. Com base nas informações do quadro a seguir, observe as fórmulas das substâncias presentes no nosso dia a dia e indique a quantidade de cada elemento químico que compõe essa substância. Então, presta atenção. Aonde tiver essa bolinha cinza pequena, vai ser o hidrogênio. Aonde tiver essa bolinha vermelha é o oxigênio, aonde tiver essa bolinha azul é o nitrogênio, e aonde tiver essa bolinha cinza para preta aqui vai ser o carbono. Então, você vai olhar essa substância aqui. Essa substância aqui formada é a cafeína, é o que tem no café, é o que tem na Coca-Cola, tá? Então, você vai contar quantas substâncias tem de cada elemento químico. Então, olha só, um exemplo. O hidrogênio é essa bolinha pequenininha aqui. Então, você vai vir contar lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, você vai vir aqui onde está hidrogênio e colocar o quê? 10. Ok? Aí, assim, sucessivamente para essa e para essa. Você vai contar a quantidade de bolinhas, ou seja, de elementos químicos que cada fórmula vai possuir, ok? Dá um zoom na foto que eu mandei para vocês, porque essa cinzinha aqui pequenininha não vai dar para ver direito, tá? Eu vou contar essa aqui de baixo para vocês. Então, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hidrogênios vai ter essa daqui. Aí o restante vocês façam. 2. A água é considerada um solvente universal, pois tem a capacidade de dissolver muito bem diversas substâncias. Analise as características das substâncias 1, 2 e 3 quanto à solubilidade na água. Então, olha só. Eu pego o dióxido de carbono, lá, ele é um gás solúvel em água, ou seja, ele dissolve. Bicarbonato, pós-solúvel em água, ou seja, ele dissolve na água. E o 3, a sílica, cristais insolúveis em água. Agora, classifique as misturas em homogênea ou heterogênea. Ou seja, homogênea é quando eu misturo e eu não consigo separar, eu não consigo ver o que está misturado. E a heterogênea é aquela que eu olho, opa, tem coisa aqui misturada, né? Forma fases, forma camadas diferentes. Então, aqui você vai colocar, ó, se essa 1 com essa 2, olha só, mais com água, fica uma mistura homogênea ou heterogênea? Se eu misturar esse aqui, o dióxido de carbono, com esse 3, vai ser uma mistura homogênea ou heterogênea? Então, aqui você tem que ver, por exemplo, ó, o que é solúvel? Significa que desmancha, que vai sumir na água. Insolúvel é o que não desmancha. Então, se você misturar o 1 com 3, você vai ter uma substância que você vai ver as camadas ou que você não vai ver? É tudo solúvel, essas substâncias? Tanto a 1 quanto a 3, elas são solúveis? Elas vão sumir? Certo? 3. No processamento da cana-de-açúcar para a produção do etanol, ou seja, do álcool que a gente coloca no carro, o vegetal passa por rolos compressores, tá? Achatar. Então, o caldo produzido vai para um equipamento para remoção dos restos do bagaço. Depois é transferido para um tanque onde fica em repouso, ou seja, lembra do repouso? É quando fica paradinho aí, ó. A parte pesada vai lá para o fundo do recipiente, desse poço. Nesse processo, quais são essas duas etapas que acontecem? A primeira, quando ele remove o resto do bagaço, e a segunda é quando ele fica em repouso e as impurezas descem, tá? Qual desses tipos de separação de mistura ocorre aqui? Facinho, hein, gente? 4. Ao chegar no laboratório, uma estagiária se deparou com um suporte contendo 5 tubos de ensaio com líquidos de colorações diferentes. Então, olha só. O verde, insolúvel em todos os líquidos, o de maior densidade, ou seja, se eu misturar esse verde com qualquer um desses outros aqui, ele não vai se misturar. E ele é o mais denso, ou seja, ele é o mais
pesado, então ele vai lá para o fundo. O rosa, solúvel no líquido azul e no vermelho. Então, se eu misturar o rosa com o azul e o rosa com o vermelho, o rosa vai sumir, vai ficar solúvel, ou seja, vai desmanchar nesses outros dois. Então, a gente acredita que ele seja insolúvel nesse daqui e nesse. O líquido azul é solúvel no líquido vermelho e no rosa. Então, se eu misturar o azul com o rosa e o azul com o vermelho, eles vão se misturar facinho. O líquido laranja é insolúvel em todos os líquidos. É o de menor densidade, ou seja, ele não se mistura com ninguém. E é o de menor densidade, aquele que vai ficar sempre no topo, porque ele é o menos denso de todos eles. E o líquido vermelho só é solúvel, ou seja, só se mistura com o rosa e o azul. Se a estagiária misturasse todos os líquidos, quantas fases seriam formadas? Então, se ela pegasse e misturasse esses 5 líquidos, eu sei que 2 deles são insolúveis, certo? E 3 são solúveis entre si. Se eu misturar esses 3, quantas fases, ou seja, quantas etapas eu vou ter nessa minha mistura? Quantas fases eu vou conseguir ver? Pensa, faz um desenho, pensa nas estratégias. Desenhe as fases e indique os líquidos presentes em cada um desse tubo. Então, aqui você vai desenhar. Aonde vai ficar o líquido verde, o líquido rosa, o líquido azul, o líquido laranja e o líquido vermelho? Então, aqui você vai desenhar. Faça o desenho desse tubo de ensaio no caderno de vocês e pinte de acordo com as cores, certo? 5. Em um laboratório, para analisar uma amostra de água do mar retirada após contaminação por um vazamento de óleo, pesquisadores colocaram a mistura heterogênea em uma vidraria específica. Por que heterogênea? Porque o óleo com a água não se misturam. Após algum tempo, a mistura foi separada por uma técnica de separação. Então, qual separação que foi usada para separar a água do óleo? É a peneiração? É a decantação? É o Becker? É a Erlenmeyer? Só para vocês saberem uma coisa. Becker, Erlenmeyer, funil de decantação são nomes de vidrarias utilizadas no laboratório, ok? Eu vou passar uma foto para vocês dessas vidrarias e qual a função de cada uma. Em que é o líquido mais denso, ou seja, o líquido mais denso, ele abaixa, foi recolhido e submetido a outro processo para que as substâncias presentes fossem separadas por aquecimento. Então, qual desses aqui a gente utiliza o aquecimento, ok? 6. Existem vários métodos que podem ser utilizados para separar os componentes de uma mistura. Então, eu tenho vários tipos de separação de misturas para separar. Associe para cada mistura indicada na coluna 1 o método de separação adequada. Então, extração de ouro de uma porção de terra e de água. Qual vai ser o tipo de separação que eu vou utilizar? É só vocês voltarem naquelas fotos que eu mandei das páginas da apostila. Lá tem tudinho explicando. 7. Está perguntando o que é a bioluminescência, tá? Aqui no texto ele fala o que é a bioluminescência. Eu não vou ler, porque senão vai ficar um vídeo muito grande. Leiam com atenção esse vídeo. Se quiser procurar o que é a bioluminescência também no dicionário, legal, tá? Mas ele está perguntando lá, de acordo com o texto. B. A bioluminescência corresponde a uma transformação física ou química? Então, tá falando aqui no texto também, esse peixinho aqui, ele emite uma luz. Isso é químico ou é físico, tá? Então, é isso que quer saber. Eu acho que acabou, deixa eu ver. Opa, eu mudei aqui o foco. É isso, pessoal. Qualquer dúvida, é só me chamar, ok? Até a próxima.
Façam com muita atenção essa prova, me mandem a foto, porque vai valer nota de 0 a 10. Tchau, tchau.